E o Fala Rovai de hoje é sobre a viagem de Lula a Brasília. Estamos vendo aqui a sombra da Dri na janela, está muito interessante. Dri, como você está? E o Lula, então, foi para Brasília fazer contatos políticos, passar o feriado, a inversão de valores, né? Enquanto o presidente da República, que deveria estar em Brasília trabalhando no meio de uma crise danada, está passeando pelas praias do litoral paulista, o cara que foi presidente da República, mais bem sucedido desse país, que passou 580 dias preso numa masmorra de Curitiba por conta de um processo fajuto, né, realizado com base numa grande armação, numa farsa chamada Lava Jato, que foi desmoralizada completamente nos vazamentos do hacker de Araraquara, né, tudo. Esse está trabalhando, esse foi para Brasília e ficou lá sentado, reunindo-se com políticos de todos os partidos. E eu vou destacar aqui um encontro que pode, quem é mais à esquerda pode ficar chateado com. Logo esse, tanto, ele encontrou com o Freixo, com o Juliano do PSOL, ele se encontrou com o pessoal do PSB, está falando com o pessoal do PROS, com deputados do PCdoB, do PT, está tentando montar falando uma grande bancada, e aí vem você, Renato Rovai, você que é lá de Praia Grande, né, que saiu dos cantos da Baixada Santista, você que teve que tem suas raízes e seu umbigo enterrado na Vila Belmiro, vem falar que o Lula encontrou com o Kassab. Pois é, senhoras e senhores, é disso que eu vou falar hoje, porque esse encontro é simbólico de como o Lula está vendo o jogo político. O Lula já tinha saído por aí que ele teria esse encontro com o Kassab, mas que tem a gente que era contra, não teve nada disso. O Kassab foi ao encontro do Lula, saiu de lá e fez a seguinte declaração, que o Coxa Linda está com muita energia e vontade de ganhar, que o Lula está com grande disposição e olhando o cenário político, pensando em grandes articulações para fazer o seu governo. Kassab também reafirmou que, muito provavelmente, o PSD terá um candidato a presidente da República. Ele sonha, veja só, você vê como o sonho do Kassab, na verdade, ele tem outra configuração e eu vou explicar. Mas ele diz que sonha com o nome do Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, e que hoje preside o Senado. O Rodrigo Pacheco também é alvo do novo partido, aí o PUB, né, o Partido da União Democrática, que surge de uma fusão do DEM, partido que ele está afiliado hoje, com o PSL, e que deve ser o partido que vai ter mais grana para fazer campanha e tempo de televisão. Há quem defenda o nome do Rodrigo Pacheco para ser candidato por essa legenda. A questão é que essa legenda tende a ser mais bolsonarista do que o PSD. E vai ser preciso saber, então, que jogo que o Rodrigo Pacheco está disposto a fazer para a sucessão. Porque o Kassab já está deixando claro que ele sai com um candidato em primeiro turno apenas para fazer figuração. Não é para disputar de verdade. Claro que se por acaso acontecer uma daquelas mudanças completas de humor do eleitorado, que o Rodrigo Pacheco encante as multidões, não é exatamente esse afã, essa pegada do sujeito, se porventura algo diferente vai acontecer, óbvio que o Kassab vai querer ganhar a presidência. Mas ele está saindo com um candidato para ser cristianizado, né? Ou seja, um candidato que sai para não ter apoio do partido.
para liberar as pessoas do partido a apoiarem quem quiserem nos seus estados. Então, por exemplo, um dos nomes cobiçados pelo Kassab é o ex-governador Geraldo Alckmin, que está no PSDB e também é cobiçado pelo PUB, a União Democrática. Ele, se sair candidato vier a sair candidato em São Paulo pelo PSD, o Alckmin estará liberado para apoiar quem quiser aqui e para liberar os seus candidatos a deputado federal por São Paulo a apoiarem quem bem entenderem. É isso que o Kassab quer de um candidato à presidência, que não se incomode com isso. Então, os políticos do PSD do Nordeste, muito que provavelmente, estarão liberados para apoiar quem? O Coxa Linda. Vão todos apoiar o Lulão, numa boa, sem preocupação, não vão ter que ficar dando explicação a ninguém, não vão ter que ficar se justificando. E no sul do país, e talvez em Santa Catarina, na terra do Velho da Van, e em outros lugares, vai ter mais gente do PSD se sentindo à vontade para apoiar o genocida. Por quê? Porque o genocida tem um pedaço do eleitorado nesses estados mais relevante do que no Nordeste, do que em Minas Gerais mesmo, do que até no Rio de Janeiro. Então, muita gente também no Rio vai ficar do PSD liberado para apoiar o Lula, por exemplo. Por que o Lula? Porque o PSD lá está nas mãos do Eduardo Paes, nome que este blog apurou, né? É um plano B para uma aliança do PSD com o Lula, sendo um possível candidato a vice na chapa do Lula, se esse acordo vier a ser realizado. Tem essa possibilidade? Tem. Ela é grande? Não. Ela não é grande, mas existe. E, desculpem, seria a única tarefa fora da prefeitura que o Eduardo Paes está sinalizando que toparia. Bobo não é nada, né? Eu também toparia ser vice do Lula. Então, essa liberação do voto é, de alguma maneira, abalizada por essa candidatura do Rodrigo Pacheco para a presidência pelo PSD. Enfim, e no segundo turno? O Kassab está deixando claro, com esse encontro com Lula, que se porventura, de fato, houver a candidatura do Rodrigo Pacheco, se eles forem à disputa e se tiver um segundo turno, Lula e Bolsonaro, o PSD, pelo sentimento do Kassab, tenderá a ir com Lula. Isso é pouca coisa? De forma nenhuma. O PSD hoje é um dos partidos que mais elegeu prefeito na última eleição. Estruturado no país inteiro, né? Provavelmente elegerá governadores e provavelmente terá um dos que mais vai eleger governadores e, inclusive, deputados. Sendo assim, terá condições de influenciar muito o segundo turno eleitoral. E o Lula já está tricotando essa possível aliança para garantir o quê? Governabilidade. É disso que se trata. O Lula está costurando uma base para, por exemplo, tentar derrubar, né, o teto de gastos, se vier a ser presidente da República. Porque o teto de gastos é altamente deletério para que um governo consiga alcançar os investimentos na área de saúde, na área de infraestrutura, na área de educação e entre tantas outras áreas que são absolutamente necessárias para o sucesso de um governo. Não vai ter sucesso de governo Lula se ele ficar amarrado sem o teto de gastos. Uma alternativa, eu conversava com Padilha recentemente, ele teve, pessoalmente, inclusive, ele teve lá na Baixada Santista, e a gente conversava sobre isso. O Padilha acha que, se não conseguir derrubar o teto de gastos, o que tem que fazer é conseguir uma emenda que permita que investimentos em educação e saúde estejam fora desse corte. Pelo menos isso.
Enfim, Lula em Brasília, Lula trabalhando, Lula organizando o seu futuro político, construindo pontes, né? Vai estar aliás, com Eunício Oliveira, os ciristas se arrepiam inteiro quando vem isso. Fizeram até uma manifestação fake na casa do Eunício outro dia, porque ele estava lá com o Eunício, né? Como teve com Tasso Gereissati, como teve com o Cid Gomes, como teve como vai estar com o Sarney, como vai estar com outros políticos do Nordeste de diferentes legendas, inclusive do MDB golpista. Mas Lula não está olhando para o passado, não está olhando pelo retrovisor, está olhando para frente e tentando construir o que lhe parece ser a alternativa do governo possível para resgatar o país e fortalecer sua democracia.